ao Natrina Pod. Hoje, eu acho que a gente está representando muito de vocês por aqui. A gente tem uma convidada muito especial e por muito tempo eu queria dar um abraço bem apertado nela e falar que por muitos dias eu rezei por você para tentar te dar força, Carol. A gente está hoje aqui com a Ana Carolina, mãe da Isabela, do Miguel e da Maria Fernanda. Isso aí. Um prazer ter você aqui. E de verdade, o que eu falei, eu me envolvi muito com tudo que aconteceu com a Isabela. E eu já passei na minha vida por um caso, não digo parecido, mas perto da minha família também muito complicado. E eu era muito pequena e também foi muito difícil. Então, quando aconteceu o que aconteceu com a Isabela, eu me comovi muito e eu não conseguia parar de assistir. E eu queria muito te dar um abraço. E hoje, pela primeira vez, eu consegui te dar esse abraço depois de muitos anos. E eu queria te agradecer de você ter aceito o convite. Imagina, Obrigada por estar aqui. E eu queria saber, Carol, começar com a primeira pergunta. Como que foi reviver tudo isso no documentário da Netflix, que eu já assisti inteiro? E eu recomendo, assistam. Tá? Eu achei que, apesar de ser um tema bem difícil, sim, né, ele foi tratado com muita leveza. Eu gostei muito. E eu queria saber como foi para você reviver tudo isso, para sua família também que estava lá. Já me senti íntima da Dona Rosa e do seu José. Já criei apego, entendeu? No meu ouvidinho já me deu acalento no coração. Vontade de colocar eles numa caixinha. Podinho. Me conta, como que foi isso? Obrigada, Carol. Primeiro, obrigada a você pela oportunidade. A gente já se conhece através das amigas, que você cuida delas. É um prazer estar aqui com você. Enfim, foi, assim, bem difícil a decisão, porque eu sempre quis contar essa história de alguma forma, deixar isso registrado, não só numa pesquisa, numa busca na internet, uma busca no YouTube, uma busca no Google, mas deixar essa história contada assim para que as pessoas realmente pudessem saber o que aconteceu, enfim, para que isso nunca fosse esquecido. Então, quando eu recebi esse convite, para mim foi uma surpresa, eu fiquei feliz, falei, nossa, chegou a hora de contar, tanto tempo depois, talvez seja um pouco mais fácil de falar e tal, mas desisti, depois voltei atrás, porque ia ser difícil, hoje eu tenho minha família, meus filhos, a minha preocupação com tudo isso que ia acontecer, com tudo isso que ia voltar à tona, mas no fundo lá, depois de tudo pensar, eu falei, não, realmente agora é a hora, o meu filho vai ficar sabendo, a minha família já viveu essa história, então realmente acho que seja o momento. Então foi onde eles me convidaram, eu aceitei e achei, assim como você, a história foi contada de uma forma para mim respeitosa. Exato. Se é que o assunto é polêmico, o assunto é duro, o assunto é triste, óbvio que eu mesma, apesar de ter feito parte da história, apesar de estar ali contando, quando eu fui assistir o final, que eles me convidaram, eu chorei os primeiros 20 minutos, mas sem parar, assim, do nariz entupir, eu não consegui respirar. Então, foi muito difícil, mas eu achei que ficou exatamente assim, eu acho que até melhor do que um dia eu imaginei que pudesse ser contado, com respeito, contando toda a história, todos os detalhes que muitas pessoas não faziam ideia, não sabiam, não lembravam. Então eu achei que foi bem legal, bem importante. Não, eu achei o máximo, vale a pena, para quem não sabe, tá na Netflix. Na Netflix. Né? Vale a pena assistir, tá bem bacana. Carol, queria te agradecer, né? Falar que você é muito bem-vinda sempre aqui no nosso espaço. Que eu estou muito honrada de você estar aqui prendendo o seu tempo para conversar um pouco com a gente. E como nós duas somos duas obstetras, né? Então o assunto maternidade não pode fugir daqui. Eu queria saber de você, né? Como foi a experiência de ser mãe aos 17 anos, uma maternidade na adolescência,
E depois de tudo que aconteceu, ressignificar essa maternidade e já ser mãe adulta, numa fase mais velha, mais madura. Sim. Qual foi a diferença de uma experiência nesse tempo para o outro, né? Conta pra gente um pouco como foram essas gravidezes e como foi ser mãe jovem e mãe mais velha depois de ter passado por essa experiência toda. Ser mãe jovem, assim, eu não tinha, só namorava, não tinha uma estrutura de casa, família constituída e tudo mais. Então foi um baque saber da minha primeira gestação. Com 17 anos, engravidar com 17 anos, tudo é mais fácil, o corpo responde mais, o corpo vai, o corpo volta, é tudo maravilhoso, tudo lindo, né? E eu era realmente bem jovem, bem magrinha, tudo fluía, mas realmente eu não tive problema de enjoo, nunca, enfim, tudo 12/8, tudo maravilhoso, tudo incrível nesse tempo. Até que ela nasceu, eu fiz uma cesárea. Na verdade, fiz 3 cesáreas, né? Até que a Poli falou, não, vamos no Miguel, vamos esperar mais um pouquinho e tudo mais. Falei, Poli, pelo amor de Deus, eu já era mais velha, eu já tava mais acima do peso. Eu falei, pelo amor de Deus, Poli, tira essa criança daqui que eu não aguento mais. Não dava mais, eu tava inchada. Mas a diferença, assim, falando em maternidade, a diferença de uma gravidez na adolescência para uma gravidez a partir dos 32 anos, acima do peso, para mim foi muito diferente, muito. Um mês depois que a Isabela nasceu, eu era 1 quilo mais magra do que quando ela nasceu. Ela mamava muito, ela era uma bezerra, mamava, engordou muito e tal. Nas outras gestações eu já tinha mamoplastia, então o leite saía, mas não era o suficiente, aí eu tive que entrar com fórmula. Enfim, eu sinto que esse tempo de gestação dos 17 anos para os 31, 32 anos, depois 34 e lá, fez muita diferença para mim. Do ponto de vista físico, então você achou que mais tarde foi mais difícil. Mais difícil. Mas e do ponto de vista psicológico? Como foi lidar com uma gestação na adolescência e lidar com uma gestação já na maturidade? E eu acrescentaria mais, lidar depois de uma perda, né? Sim. Que eu acho que ali você estava ressignificando essa maternidade com acho que talvez uma saudade também ali de alguém que já tinha ido embora. Já tinha ido, quando eu engravidei dela, foi mais difícil por não ter essa estrutura, por ter 17 anos ainda. Quando eu engravidei, eu estava terminando o colégio. Ela nasceu em abril, então até final de novembro eu estava terminando o 3º colegial, que na época, né? Você já namorava faz tempo, Carol? Já namorava uns 2, 3 anos. Dos 15, uns 2 anos, mais ou menos. Então, esse período, psicologicamente falando, foi mais difícil saber da gravidez dela por não ter essa estrutura. Foi difícil contar para os meus pais, porque, poxa, 17 anos, não estava casada, não tinha essa história toda, né? Que conforme a família manda, essa estrutura familiar tradicional, exato, era isso que eu queria falar. Diferente da minha gravidez do Miguel e da Maria Fernanda, que eu já era casada, eu já tinha essa estrutura, eles foram programados, porém eles vieram exatamente depois da partida dela. Então meu sonho era me tornar mãe novamente. Então eu ficava pensando, e se eu não puder ser mãe novamente? Como vai ser? Os planos, o que eu vou fazer? Não sabia nem que eu ia casar, enfim. Tudo foi caminhando para o tradicional, o planejamento. Então quando eu engravidei do Miguel, a carga emocional foi muito maior. Inclusive, acho que hoje até vocês melhor do que eu podem falar assim, essa sensibilidade, ele é uma criança extremamente sensível. Por mais que eu tivesse mais preparada para a maternidade, psicologicamente eu acho que ele foi o mais impactado em toda esta relação. A Maria Fernanda veio depois, o Miguel tinha quase 4 anos, então já estava mais descolada naquele momento, mais preparada de novo para ser mãe, enfim. E aí o dela acho que fluiu mais calmo, fluiu mais tranquilo, mais experiente, 3ª gestação, enfim.
foram várias coisas que influenciaram. Mas eu acho que da juventude para uma pessoa mais velha fez bastante diferença. Qual a diferença do Miguel para Isabela? Não. Foram um pouco, quase... Ela teria 21 anos, ele tá com... 14 anos. 14 anos. Pensando, a Isabela estaria agora com 21 anos, né? Você imagina como ela seria? Você consegue pensar nisso? A personalidade dela? Você acha que ela estaria fazendo faculdade? Estaria morando fora? Enfim, muito, essa pergunta eu já me fiz e já me desfiz várias vezes pelo fato de... essa lembrança, eu nunca vou saber. É muito difícil, né? Acredito que sim, numa faculdade, mas eu incentivaria super ela a ir morar fora, estudar fora, fazer um high school, sei lá, algo do tipo. Mas eu fui sair do Brasil depois do julgamento dela. Então talvez eu nunca tivesse saído do Brasil, talvez ela também não tivesse saído. Enfim, são tantas coisas que poderiam ter acontecido nesse período e nesse meio tempo que é um pouco difícil saber. E, Carol, você saiu do Brasil, né? Você foi para Califórnia depois do julgamento. Você saiu do Brasil para fugir um pouco de tudo que estava acontecendo aqui, e porque era um sonho seu. Porque deve ter sido muito difícil para você e para sua família enfrentar tudo isso. De repente, de uma hora para outra, todo mundo te conhecia a sua casa, conhecia a história. O julgamento acabou, tipo, ufa. Deixa eu dar uma sumida. Deixa eu voltar a encontrar quem eu era. Exato. Foi para mim ressignificar. Essa é a palavra. Você ganhou uma notoriedade, uma publicidade que você nunca pediu por ela, exato, né? Não foi o que eu planejei para minha vida. Esse tipo de situação só acontece na televisão. Só acontece nos canais que você vê, tudo que acontece. Então, eu nunca tinha passado nem uma tragédia ou algo nem próximo do que você falou. Eu já passei por uma situação dessa, não. Nunca tinha nem tido algo próximo de mim. Então, foi muito difícil ser conhecida, ser somente a mãe da Isabela, viver aquela situação, aquela batalha que eu tive que enfrentar por esses 2 anos, de ter que lutar por uma justiça, de ter que ficar ali o tempo todo nessa luta. Então a minha busca era me reencontrar, voltar à minha essência, a ser quem eu era, tipo, cadê eu? Onde eu fui parar? O que aconteceu comigo? E acho que foi o momento mais incrível da minha vida, depois disso, ter ido fazer essa busca, que eu acho que foi num momento exatamente muito fundamental. Foi logo depois do julgamento? O julgamento foi em março. De que ano? De 2010. Nossa, demorou então 2 anos. 2 anos. Tá. E eu embarquei em 25 de junho de 2010. Foi logo depois, acho que você falou. Depois. Eu vi no documentário, achei tão bonito que você falou que quando você estava com a Isabela, eu vou ficar emocionada. Tá bom, ficaremos juntas. Um pouco antes de ela partir e no hospital, você falou para ela ir em paz e que você cuidaria de tudo aqui. Exato. Você acha que você está cuidando? O meu intuito naquele momento era assim, como eu não saberia a luta que eu iria enfrentar, saber, porque é o seguinte, até ali era um acidente, até aquele momento, então você fica pensando o seguinte, eu vou descobrir quem causou isso com você, quem é essa terceira pessoa, enfim, que naquele momento nem passava pela minha cabeça, pela cabeça da minha família. Então, assim, independente de quem fosse, nós iríamos descobrir, nós iríamos enfrentar essa batalha e tudo mais. Naquele momento, pra gente, seria uma batalha muito mais fácil do que ela foi. Todas as descobertas, saber, enfim, todo o processo que tinha acontecido. Mas era a minha segurança, era a minha crença, era o que eu já tinha lido, era o que eu acreditava. Então, assim, o que eu mais queria era ela em paz. Que ela fosse, que ela pudesse se descansar, que ela pudesse ficar bem. E que aqui a gente ia ver o que a gente ia fazer, né? Então, acho que é sobre isso. É sobre essa busca e essa luta que eu fiz, que
que aí quando se encerra o julgamento, da forma como foi, você vê que a sua busca não foi, a sua luta, a sua busca não foi em vão. Não. Era esse o meu propósito ali. Pronto, borrei, já Eu tô Nossa, aqui. hoje vai ser difícil, gente. Olha que eu sou uma capricorniana durona, mas vai ser difícil. Vou ter que me dobrar aqui, não vai ser fácil. Até perdi o fio da meada, ouvindo assim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Eu confesso a você, a Lu fala, é engraçado, né? Como as situações na vida acontecem e elas impactam as pessoas de diferentes maneiras, né? A Lu estava falando que ela passou por uma situação difícil na família dela, então quando aconteceu com você foi algo que chamou muita atenção. E eu vou confessar a você que em mim foi um pouco diferente, porque quando você passou pelo que você passou, né? Acabei de contar aqui para vocês que a minha filha mais velha tem 19 anos, a minha filha a Isabela tinha 5, minha filha tinha 3. 2 para 3. E eu tinha acabado de me separar. Então era muito duro para mim ver o que tinha acontecido com você, porque quem passa... Primeiro que eu sempre falo, quando me perguntam assim, como é separação? Eu falo, gente, separação, por mais que você tenha certeza do que você quer, é sempre você ter que lidar com um sentimento de frustração, porque ninguém casa, ninguém casa com a intenção de se separar, mas ninguém se relaciona para se separar, né? Toda vez que a gente se relaciona, seja o tipo de relacionamento que for, você sempre investe com a perspectiva de que aquilo aposta todas as suas fichas e sejamos felizes para sempre, né? É essa a ideia. E aí, quando você tem que lidar com uma separação, seja de uma família tradicional, não tradicional, seja como for, né? Você lida com uma carga de frustração muito grande. E quando envolve uma criança pequena, né? Que foi o que aconteceu com você e aconteceu de uma certa forma comigo também. É muito duro você ter que entregar aquele pacotinho. Por mais que você fale assim, é o pai, é o parceiro, ele tem o direito. Tudo isso na teoria é lindo. É lindo. Mas no coração de mãe sempre dá uma angústia do tipo, o que tá acontecendo com meu filho? Será que estão cuidando bem? Será que tá se alimentando? Será que dormiu direito? Afinal, sua mãe sabe cuidar direito, não é? Sempre, né? Sempre. Esse sentimento, sempre. Até quando for adulto, é esse. Isso. Cordão umbilical, tá grudado. Ninguém penteia o cabelo como nós, ninguém escova o dente como nós, ninguém sabe escolher a roupa adequada, porque se a mãe sente frio, meu pai fala, se a mãe sente frio, o filho sente frio também, não tem escolha, né? Isso é uma grande verdade. Então, eu sempre ficava muito angustiada, embora, eu vou ser honesta, não tive motivos para isso, mas me sentia muito angustiada. Era um sentimento que me afligia, né? E aí, quando aconteceu com você, esse sentimento multiplicou 1 zilhão de vezes. E aí, o meu questionamento era, como era essa relação? Como era o ir? Era tudo bem? Porque, afinal de contas, ela também tinha irmãos por parte de pai, né? Era ok essa convivência? Como você se sentia nessas idas? Compartilhando aqui um sentimento de mães angustiadas. Então, na verdade, quando a gente se separou, né? Que a gente não tinha mais uma relação casal, ela tinha 11 meses. Muito assim, pequenininha. Muito pequenininha. Então, assim, 3 anos, eu digo pela minha filha hoje, já tem um discernimento um pouco maior, já sabe, sei lá, muitas vezes falar, ou saber o que quer, o que não quer. As primeiras vezes que ela foi, assim, pelo fato da gente ser muito ligada, muito grudada, dormir junto, dormir no mesmo quarto, e tudo ali dentro da mesma casa, isso fazia com que a gente fosse mais ligada ainda, né? Então, as primeiras vezes que ela foi, ela ia chorando. Tipo igual você deixa a primeira vez na escola. Você escuta a criança lá da esquina quando deixou na escola. Você liga na escola 1 minuto depois, a criança já não tá mais chorando. Sim. Então, assim, eu tinha... Óbvio, ficava angustiada quando ela ia chorando, ligava o tempo todo, queria saber como ela tava e tudo mais. Só que existe essa relação. É o pai. Por mais que... O que a gente brincou aqui, a mãe é a que sabe tudo da criança, sabe se até a respiração tá mais lenta ou mais ofegante, eles tinham o direito. Sim. E eu sempre fui muito
independente de qualquer coisa, o que eu penso dele, a minha relação com ele, o que eu acho dele, é problema meu. E a minha preocupação era assim, deixar que ela soubesse quem era ele, ou se ela ia querer essa relação, se isso ia ser bom pra eles, ela ia saber. Porque a criança sabe, a criança sente, a criança vê, enfim. Seja de criança, ou seja de adolescente, ou seja de adulto. Enfim, as relações elas vão se construindo. Então, aí depois ele teve o relacionamento dele, ela amava demais os irmãos, sempre gostou muito de estar com os irmãos. Então eu não tinha o porquê privar essa relação. Eu não tinha o porquê ela não ter essa convivência, entendeu? Era uma relação saudável até onde você podia perceber. Exatamente. Então não era reclamação quando ela voltava, não era... Era assim, ficava mimada, aquele lance. Você deve passar por isso. Fica mimada por uma semana você conserta, outra semana ela vai, aí ela volta, aí você vai fazendo esse ciclo, e assim sucessivamente. Então, eu realmente não tinha... Tava tudo numa Então, quando eu tinha alguma questão com ele, ou algum problema, ou algo que eu tivesse que tratar com ele, eu procurava fazer com que aquilo... Óbvio, não vou dizer... Aqui eu tô longe da hipocrisia, tô longe da perfeição, falhei em momentos, aquela história de ela não vai, eu não quero, enfim, assim, que a gente acaba blindando e penalizando a criança por algo que sejam problemas dos adultos. Mas não tinha. Enfim, óbvio que se eu tivesse percebido algo, sim, teria evitado tudo e ela estaria aqui do meu lado hoje. E no hoje. fim, embora a mãe sempre ache que é a que sabe tudo e faz a melhor, né? Ninguém faz melhor que nós. A gente não pode deixar de reconhecer que o papel do pai é um papel extremamente importante. Não né? Assim como existe dos esse pai, avós, né? dos irmãos, dos Exato. primos. Então, eu acho que a convivência familiar é muito importante. Ela é muito importante para personalidade, para tudo, para base do ser humano. Sim. É ali que ela cresce, é ali que ela cria vínculos, é ali que ela cria opiniões, sentimentos, enfim. Até mimo de avô é importante. Exato. Porque, gente, faz carinho no coração, né? Os pais têm ali aquela obrigação de educar, mas o mimo faz o carinho no coração. Certeza. Meu pai fala, na minha casa não tem brócolis, não tem alface, é bala, refrigerante. O meu papel é estragar. E quando ele fala isso, eu dou risada, porque eu acho que é um papel que existe exato. também, né? O que eu acho mais importante, assim, essa memória afetiva que ele vai criar da casa do vô e da avó. Ele não tá ali pra dar bronca. Não, óbvio que assim, problema seu, não pode né? ser Problema exatamente, nosso. não é uma revolução, né? Tudo tem um limite, mas assim, ele tá ali pra fazer esse papel de avô. Sim. Né? Porque pra criar ele já criou você. Exato. E eu tenho que acreditar que ele criou bem, então ele me designou esse papel agora na vida dos meus filhos. Isso. E tá tudo certo, é isso aí. E aí, minha outra pergunta é a seguinte, que eu acho que é o mais difícil, assim, na minha visão, óbvio que não passei pelo que você passou, mas como sair de um relacionamento desse, onde aconteceu tudo isso, né, extremamente grave, e ressignificar isso para que você hoje esteja num outro relacionamento saudável? Como voltar a confiar? Como falar, olha, eu posso recomeçar um relacionamento de casal e acreditar nessa pessoa? Eu acho que essa é um ponto bastante importante, porque assim, o contexto todo dessa história, ele é entre o pai da minha filha. Ele não era o meu marido, ele não era o meu namorado, do qual nós estávamos dentro deste relacionamento e toda esta tragédia aconteceu. Então, eu não tive este sentimento de traumas em um relacionamento. Trauma de homem ou não querer mais me relacionar. Eu fiquei durante 2 anos sem... Na época que tudo aconteceu, eu namorava uma outra pessoa. Logo depois, a gente também terminou o relacionamento. Então, eu fiquei um período de 2 anos aí sem me relacionar. Eu conheci o meu marido e eu tava indo pra Califórnia já. Então, assim, isso é muito dividido pra mim. Agora, se você me pergunta assim, hoje, você se separa? Nossa.
Não, pelo amor de Deus. Não. Eu tô dizendo assim, hoje... Não, Deus me livre. Marido, eu te amo, não tô pensando em nada disso. Vamos deixar tudo do jeitinho que tá. Mas a gente tá falando de histórias. Então, assim, uma coisa foi eu começar um relacionamento, começar uma família. Outra coisa, assim, hoje eu me separo. E aí os meus filhos vão começar a conviver com essa vida de pais separados. Eu não sei te responder. Não sei te responder qual seria a minha reação daí pra frente. Porque hoje você vive um relacionamento estruturado. Estruturado, exatamente. Que você não teve na época. Não tive. Então, eu acho que é diferente a relação homem-mulher, uma relação separação com os filhos e começar esse processo tudo de novo. E em nenhum momento, em relação ao Alexandre, você desconfiava no começo? Você soube lá que aconteceu com a Isabela? Porque tudo foi acontecendo, né? Que eu acho que... Mas você não desconfiava dele? Em nenhum momento você falou... É porque a partir do momento em que você manda o seu filho para quem você acha que tem que cuidar, que é o papel da pessoa exercer aquela função. E a pessoa, assim, a gente nem conversou sobre isso em momento algum, mas a pessoa fala, foi um acidente, foi uma pessoa, aconteceu isso, você ali, a zero de jogo, a gente não tem o que fazer. E... a zero de jogo, você não tem, não vai falar pra pessoa. E outra, eu tava tão preocupada em que a minha filha ficasse bem, tirar ela dali, tirar ela daquela situação da forma como fosse, que assim, não era o foco. Você chegou, ela ainda tava lá, né? Tava lá. Muito difícil. Ela tava quando eu cheguei, né, lá no prédio deles, ela tava no chão ainda. Então, assim, me preocupei em... Acho que todo mundo que tava comigo fez a sua ligação, diferente deles, fez a sua ligação pro resgate, porque não existe... Eu não conheço uma família que tem uma regra de a sua não é assim, a sua não é assim, a de quem tá passando por aqui não é assim. Eu ligo primeiro pra minha família, pra depois eu ligar pro resgate. Não. Sim. No resgate, em primeiro lugar. Então tá, a casa tá pegando fogo, tá todo mundo morrendo, mas eu vou ligar pro meu pai primeiro pra ver o que ele acha que eu tenho que fazer, pra depois eu ligar pro bombeiro. Então assim, isso não existe. Isso é impossível. Então todo mundo que tava comigo naquela noite, todo mundo que tava ali ao redor, acho que, assim, eu nem sei hoje direito, mas eu sei que tiveram muitas ligações pra polícia nessa noite. Tiveram muitas ligações pro resgate. Então, assim, só não teve a ligação de quem tinha que ter. Então, cheguei lá, minha preocupação era essa, de tirar ela dali, que ela saísse bem, que fosse como fosse. Sim. Eu queria ela de qualquer forma. Sim. É isso que a mãe quer, é isso que a mãe se preocupa, entendeu? Então, assim, questionar ele naquele momento, falar com alguém... Não era ponto. Nada. Não era Você nada assumiu do que como a verdade que estava ali sendo contada e estava tudo certo. Que aos Exatamente. poucos foi aparecendo tudo, né? Da pior forma. Da pior forma. Eu lembro, acho que de uma entrevista que você falou que o maior sonho da Isabela era ler e escrever. Sim. E que teve uma mãe acho que falou pra você, não sei se foi na internet, ou te escreveu uma carta, que eu vi que você recebeu muitas cartas. Sim. E acho que muito carinho de todo mundo, né? Muito. E que ela falou que às vezes ela ficava sem paciência com a filha. Isso foi agora, isso foi recente, não foi uma carta, foi uma mãe que me escreveu no Instagram. Dizendo que ela ficava sem paciência com a filha e que, ouvindo o seu relato, ela hoje tem mais paciência. Você recebe muito carinho. E você recebeu no momento... Eu vi as cartas, acho que foi no documentário que você mostra as cartas. Tem uma caixa de cartas enorme. Aquilo te fazia bem, ler o quanto as pessoas queriam bem pra você. E contar um pouquinho, acho que também a fé te ajudou a enfrentar tudo isso. Sim, você vê... Porque na época a rede social não era assim tão assídua como ela é hoje. Então eu recebi muitas cartas e você vê assim que as pessoas estavam com você, aquele carinho, aquele apoio, que assim, gente, amor, ele só transborda amor.
entendeu? Então, eu não tive nada, nenhuma mensagem de ódio, nada que diferente do que a gente vê hoje na internet, enfim, as pessoas hoje mais corajosas, mas através de uma carta, era um presente, era um livro, era um terço, era um santinho, então aquilo vai te trazendo um conforto, assim, um aconchego no coração, que você fala, poxa, tem tanta gente comigo nessa, ou tantas pessoas que passaram por situações que acontece todo dia, não é um caso isolado que acontece uma vez a cada sei lá quanto tempo. São muitos todos os dias. Todos os dias, infelizmente, a gente tem que passar por isso. Então, isso te dá um conforto. Isso hoje continua acontecendo. Hoje, com a rede social, depois que eu decidi ter essa rede social aberta, né? Porque eu sempre tive a minha rede social fechada, só pro meu grupo de amigos, assim. Ainda mais. Então, assim, tem 2 pessoas que falam as coisas ali, que não pensam. Acho que hoje o mal das pessoas é não pensar o que a outra pode sentir. Então, assim, se ela tá acima do peso, se ela tá com a roupa feia, se ela tá com o cabelo feio, as pessoas não se preocupam que talvez aquele cabelo feio seja por algum outro problema que ela esteja passando, que ela não tá conseguindo superar, vem você e ainda massacra mais aquele problema. E vocês, repito, vocês devem saber mais disso do que eu conheço uma psicóloga muito bacana, assim, muito inteligente, que uma vez ela falou pra mim, ela falou assim, Mônica, eu trabalho com a arma mais poderosa que existe no mundo, que é a palavra. Se as pessoas tivessem ideia do poder da palavra e do quanto ela pode ferir, elas muitas vezes ficariam em silêncio. Exatamente. E eu achei aquilo de uma profundidade, porque é verdade. E você falou pessoas mais corajosas. Eu de verdade não acho. Eu acho pessoas que se escondem atrás de uma Eu digo mais corajosas atrás da tela, né? Exatamente. Porque se mostrar na frente da tela... Mas ir lá e no tete-a-tete e ter coragem de falar o que fala ali no escrito... Exato. Mas eu acrescentaria... E, na verdade, a gente não tem que dar ibope para essas pessoas. Eu falo assim, por exemplo, uma vez eu fiz um post... O silêncio, da às vezes, pessoa é a melhor resposta. Que fez, mas assim, eu queria usar aquilo como exemplo, porque as pessoas perguntam, você só recebe carinho? Não. Recebi aquilo, foi pontual, eu realmente não recebo muitas daquelas mensagens, mas assim... Aquilo realmente não me abalou. Primeiro que aquilo era um fake, a pessoa cria aquilo pra tentar, que é o que mais tem também hoje em dia, fake, pra tentar te atacar, porque ela realmente não vai mostrar o perfil dela, o rosto dela e quem ela é. E eu tento filtrar isso. Eu trabalhei tanto isso na minha cabeça, tanto... Por que eu vou deixar? Eu vivo, graças a Deus, tão bem. Tava num momento bom. Por que eu vou deixar essa pessoa acabar com o meu dia? De jeito nenhum. Acabar com... Nossa, não vou. Ela não vai ter essa capacidade. Mas até acrescentaria que você falou na questão também da palavra, que eu vi outro dia que se não for para você dar uma palavra de acalento, melhor você se calar. Né? Então, a gente tem que Às saber, vezes o seu né? silêncio fala muito mais do que qualquer coisa. E às vezes o seu comentário que você acha que tá fazendo de boa vontade, às vezes tá ferindo. Sim. Né? E eu acho que a internet hoje é muito mais sobre isso. As pessoas ferirem as outras. Sim. Porque eu fico pensando assim, eu tava conversando ontem isso com o pessoal do banco, assim. Por que as pessoas têm essa vontade de denegrir o outro? Ai, nossa, essa roupa sua tá horrível. Principalmente para as pessoas, essas pessoas que eu acho que têm exposição bastante na mídia, na internet e tudo mais. A pessoa fez uma postagem. Gente, se você não gostou da postagem... Rola. Clica pra cima. Acabou. Não segue mais. O feed é infinito. Você vai... É infinito. É infinito. Olha Você outra vai coisa. agregar muito mais na vida daquela pessoa, deixando de seguir, aquele conteúdo não te interessa ou algo do tipo, do que você ir lá e comentar: nossa, essa roupa está te engordando. Nossa, essa roupa está te deixando mal.
Não é problema seu, é problema da pessoa. Mas às vezes a pessoa tem que fazer isso até pra se sentir bem. Ela é tão pequenininha que pra ela se sentir bem, ela tem que deixar o outro menor, entendeu? Então isso que às vezes o problema tá no outro, tá nele, na pessoa que fez esse tipo de comentário. E por que as pessoas hoje em dia têm que diminuir as outras pra achar que elas vão crescer? É isso. Por que a pessoa não pode crescer junto com a outra? É isso. E eu tava falando isso no trabalho, assim... Para as meninas trabalhando comigo, eu falei, se você aprender aqui, se a gente andar junto, o seu sucesso é o meu sucesso é o seu sucesso. A gente consegue fazer tudo junto. Eu não preciso que você vá mal para eu ir bem. Por que nós duas não podemos ir bem? Não precisa apagar o brilho de ninguém. Exato. Vamos brilhar juntas, que todo mundo vai ficar mais claro e mais bonito, né? Exato, todo mundo vai ficar feliz. Mas você sabe que a gente ouvia muito isso, né? Quando eu e a Lu montamos a Trina, né? Que é a nossa clínica, a gente trabalha junto todos os dias e a gente atende exatamente no mesmo horário. Todos os dias. A não ser que a gente tenha algum parto, né, amiga? Precisa fazer algum reagendamento. Mas o nosso horário de rotina é exatamente o mesmo. E muitas vezes, tanto eu quanto ela, escutamos a pergunta: mas você vai atender no mesmo horário que a Luciana, que tem a mesma especialidade de vocês são concorrentes? Eu falei, jamais. A gente é parceira. Exato. Né? E o fato de eu estar ali e da Luciana estar ali, eu não preciso não estar ou ela não estar para uma não apagar o brilho da outra, né? Na verdade, a gente juntas soma mais. Exato. E é o que acontece, né, Lu? A gente juntas soma mais, assim. É muito legal que às vezes eu chego para ajudar a Lu num parto de uma paciente dela ou vice-versa, e a paciente fala assim, você é que mora na porta da frente, né? Ela fala, você que mora na porta da frente. Eu falo, sim, sou eu que tô atendendo na porta da frente. Não te conhecia, assim, de conversar com você, mas eu te vejo lá todos os dias, eu vejo você entrando e saindo da sua sala. E no fim a gente ganha, porque a paciente que é dela já tá familiarizada com a minha figura e vice-versa. Então, se por algum motivo... É uma segurança maior. É uma segurança a mais. Quando eu falo pra elas assim, olha, gente, sei lá... Tô com uma dor de barriga aqui, mas a Lu vai resolver esse problema pra mim? Não, doutora, tudo bem, a doutora Lu, tá tudo certo, porque elas já estão familiarizadas. Estão confiantes, então, eu falo, exato. A gente só se soma, né? Então não já tem pensou porquê se vocês disso. trabalhassem juntas, uma na frente da outra, e fala, nossa... Porque hoje a Lu... Atendeu mais que eu, olha, imagina. Nossa, porque ela isso, porque ela pegou... O que você traz para um paciente? Só a raiva, ruim, porque ele vai falar, eu não quero nem olhar pra cara da Lu. Se a Lu aparecer aqui na sala do meu parto, eu quero mandar ela embora. E diferente, assim, você agrega. Eu acho que as pessoas precisam aprender isso, agregar valores, a somar, ao invés de ficar tentando diminuir. Você viu que você chegou aqui e ela falou, ela é minha versão morena. Você viu? Porque a gente fala assim, quando eu falo assim, mas a Lu vai... eu falo, a Lu é minha versão loira. O que ela fizer é o que eu faria. A única coisa é que ela vai ter o cabelo amarelinho, eu vou ter o cabelo marronzinho. Mas é a mesma coisa, tá tudo certo. Que bom. Então tá bom, então tá tudo certo. E, Carol, você falou que estava trabalhando, você já trabalhava no banco? Quando aconteceu com a Isabela, tudo? Trabalhava no banco. E como foi essa coisa do retornar ao trabalho? Eles te receberam, como que foi? Tudo isso. Te deram um tempo para acalmar o coração. Eu era recente de banco, né? Eu tinha entrado em dezembro de 2007. É no mesmo banco? No mesmo banco, até hoje. Eu tinha entrado em dezembro de 2007. Esse ano eu faço 16 anos de banco. Uau, que legal. E isso aconteceu em março de 2008. Então, eu quis logo voltar ao trabalho. Eu acho que com uns 15 dias eu voltei ao trabalho. Só que as coisas acontecia todo dia. Então foram 3 meses consecutivos de cada dia uma notícia, cada dia uma bomba, tudo acontecendo. Então, quando tudo aconteceu, o diretor de RH me chamou. Então, assim, eles me deram muita estrutura no banco. Desde eu poder parar meu carro dentro do estacionamento, que eu na época não tinha uma vaga, para eu não ter que parar fora, vir andando e tudo mais, a exposição, até o restaurante dentro do banco disponível para que eu pudesse comer lá e não precisasse sair. Então, assim, eu não tenho um A para falar da instituição que eu trabalho, nesse ponto que eles me deram estrutura, até que o diretor do RH me chamou, perguntou como é que eu tava, então achei que eu tava apta para trabalhar, mas eu não conseguia me dedicar ao trabalho, então aquilo não tava bom nem para eles, nem para mim. Então ele me ofereceu uma licença remunerada. Olha. Porque ele falou assim, se você sair daqui,
você ficar de licença e você ainda não tiver recurso para você fazer tudo o que você precisa fazer, vai ser infinitamente pior para você. Aí, ao invés de um problema, você vai ter outros problemas. Então, eles me deram uma licença remunerada. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eles me deram uma licença não remunerada por um prazo de 6 meses, podendo se estender para 1 ano se eu sentisse essa necessidade. Então, assim, eu não tenho como dizer que em algum momento isso foi ruim para mim. Eles me acolheram e foram extremamente essenciais, e todos os gestores que eu tive, todo mundo que passou pelo meu período de instituição durante todo esse tempo, foram extremamente acolhedores e extremamente incríveis. E aí você foi pro exterior, ficou lá quanto tempo, Carol? 6 meses. 6 meses. E você tinha acabado de conhecer o seu atual marido. Meu atual marido. E aí você voltou, vocês firmaram um relacionamento. Ele foi lá? Não. Ele, no final da minha viagem, ele foi me buscar. Eu quero saber do depois, sabe? eu sou super curiosa do depois. Não, e que pessoa como especial, ele deve ser uma pessoa incrível. Ele é um ser humano maravilhoso, um coração incrível. Ele foi lá atrás de você, tipo Richard Gere, com uma rosa vermelha. Ele falou que ele ia me pedir. Carol, você é minha pra sempre. Ai, ele falou que ia me pedir em namoro, né? Em namoro, que a gente tinha acabado de se conhecer. Eu fui embora. Que ele ia me pedir em namoro lá em Nova York. Olha, eu já ia falar na torre, ó. Lá na Estátua da Liberdade. E tava fechado. Meu Deus. Aí voltei de lá, a gente voltou, né, no aeroporto, minha família, meu namorado. Ele falou, como assim, meu namorado? Eu não pedi você em namoro. Eu falei, amor, já era, não tem como. Tava fechada a estátua. Não dá, tava fechada, azar o seu. Você não pediu, mas aceitei. Mas eu já tinha aceitado. A gente ficou durante 20 dias viajando, a gente voltou junto e depois dessa volta e nunca mais se separaram. Nos largamos. E aí o Miguel veio quanto tempo depois? E como foi pegar este positivo? Uou, tô grávida. Tô grávida. A gente casou em 2014. Foi um casamento tradicional. Tradicional. Comando figurino, véu, guirnalda, festa. Vestido de branco. Tá, tudo igual. O Miguel chegou em 2016. E quando a gente programou, enfim, vamos ter filhos. Aí fui lá na Poli, olha, você está ovulando, que lindo, maravilhoso. Então vocês têm que fazer assim, não é todo dia, dia sim, dia não, dia sim, 2 sim. Aquele como manda figurino. Aí meu marido baixou um aplicativo. É ótimo. Pra namorar, é os dias do namoro. Ele baixou o aplicativo pra saber quando eu tava ovulando. Só que assim, eu sou extremamente fértil, isso não durou... Um mês. O mês seguinte grávida do Miguel. No mês seguinte veio o Miguel. Eu tava tomando remédio, parei o remédio, no outro mês eu tava grávida. Foi muito, muito rápido. E o Miguel sabe da Isabela? Como é que foi isso? Sabe. Como foi contar pra ele? Então, eu não sei qual momento da vida, assim... Enfim, deixa eu concluir. Eu queria saber o que aconteceu com esse positivo na mão. O que veio na minha cabeça na hora que eu olhei e falei, positivo. Positivo. Qual foi o primeiro foi muito rápido, né? E o primeiro mês, uma grávida. Exatamente. Não, o primeiro sentimento foi assim, meu Deus, eu consegui ser mãe novamente. Legal. Porque esse era um desejo que eu tinha muito grande. Ter a oportunidade de ser mãe novamente. Porque a gente nunca sabe, né? O tempo passou. Uma coisa é você ter 17 anos, outra coisa é você já ter 32, hormônios, enfim. Então, eu preparei uma caixinha pra contar pro Vinícius. Depois a gente fez assim, ele ficou extremamente feliz. A gente estava esperando, foi programado, foi rápido, mas foi programado. Existe essa diferença também, né? Porque quando você tem uma gravidez não programada, aquilo te pega meio de supetão. Exato. Mas quando você tá feliz, você tá desesperada. Ainda tem que contar pro meu pai e pra minha mãe, né? Com 17 anos no colégio. Eu falo assim, que quando a gente quer estar grávida, e eu compartilho desse sentimento por mim. Quando a gente fala assim, olha, eu desejo engravidar, eu quero ter uma gestação programada, eu brinco que as mulheres, elas têm um botãozinho, né, que é do instinto materno, que ela não quer ficar grávida, ela quer estar grávida.
né? Exato. Então a gente já... Eu acho que é por isso que também muitas mujeres lutam tanto tempo aí e aí a gente já fica ali numa angústia de será que eu vou conseguir? Quando ela fala assim, eu consegui, nossa, que lindo. Não, foi demais, foi incrível. E aí você fez a caixinha, fiz uma caixinha muito, muito feliz, porque ele queria muito ser pai também. E aí a gente fez a mesma forma, foi contar pra minha mãe, pra mãe dele, pras nossas famílias. Fizemos chá revelação. Tudo que tinha direito. Foi tudo maravilhoso, ele queria ter um filho palmeirense. Sua mãe não morreu do coração? Nossa, Dona Rosa, que eu já criei apego a ela. Ela ficou muito emocionada. Ai, que lindo. Porque eu acho que para a minha família, para a família dele, era o primeiro neto. Não seria o primeiro neto da minha família, né? Mas era depois de um contexto todo e um filho meu. Sim. Entendeu? Então eu acho que envolveram muitas coisas ali, muitas emoções naquele momento. Ai, que lindo. E voltando à sua pergunta. Eu perguntei se o Miguel sabe da Isabela. Então sabe. O Miguel sabe, eu não sei em qual momento da vida dele, ele, com quantos anos ele tinha, que ele tinha uma irmã. Tanto o Miguel quanto a Maria Fernanda, eles sabem que eles têm uma irmã. Então, ele sabia que ele tinha uma irmã, que a irmã não estava mais aqui, que ela tinha virado uma estrelinha e tudo mais. E depois do documentário, ele soube mais coisas, mais informações, talvez não detalhes, mas mais informações sobre o que aconteceu com ela. Então, a Maria Fernanda ainda não tem esse entendimento de saber o que é, mas os dois sabem que tem uma irmã. Ele, toda vez que a gente viaja, ou ele tá na rua, vê uma estrelinha, ela tá aqui com a gente, ela tá indo com a gente, enfim. Ele tem bastante... Ele é extremamente sentimental. E rola uma coisa assim de eu preciso me policiar para nessas maternidades eu não ser uma mãe super protetora? Uma coisa de tipo assim, eu tenho que tomar cuidado para não ficar over nessa minha maternidade? Ou é tranquilo assim, tipo, não, olha, aconteceu, passou e aqui é uma outra história? Sim, eu acho que eu tô mais para a segunda parte do que você falou. Apesar desta maternidade ter vindo depois de tudo que me aconteceu, eu tinha muita preocupação na individualidade de cada filho meu. Maravilhoso. Então, eles não podiam, apesar do Miguel já ter carregado essa carga sentimental da gestação, intraútero, né? eu não queria que eles vivessem essa sombra. Porque eu acho que não faz parte da vida deles, do nascimento deles pra frente, entendeu? Eu não sou uma mãe que cria filho na bolha. Inclusive, a Ângela pode até falar, porque a gente até há muito tempo atrás conversou sobre esse assunto, assim, mas eu não crio eles dessa forma. Eu quero que eles sejam livres, eu quero que eles sejam eu quero que eles sejam individuais, eu quero que eles sejam o Miguel e que eles sejam a Maria Fernanda. Essa era a minha preocupação. E quem é o mais danadinho? Quem é o mais apegadinho? Quem é o mais bagunceirinho? Conta um pouquinho pra gente da personalidade deles. Pode colocar a Isabela no meio do caminho, se ela era a mais danadinha. Não, a mais danadinha é a Maria Fernanda. Maria Fernanda, ela é... Os filhos mais novos nascem descolados, né? Não, mas gente, ela tá descolada. Terceiro filho. Não, é impressionante. Eles nascem, tipo... prontos pro mundo. Se criam. A gente veio até falando no caminho, falando deles aqui. Eu falo, não seria ótimo se a gente começasse pelo segundo casamento, pelo segundo filho, já tudo... Eles vêm prontos. Eles vêm prontos pra nossa vida. A gente tava falando sobre sono, né? Que o Miguel, ele é muito sensível, extremamente sentimental. Tudo é dramático. Ontem ficou, mãe, eu te amo. Mãe, eu já falei que eu te amo hoje. Ai, gente. Pai, foi lá na cozinha. Pai, eu já falei que eu te amo. Ele é este sentimental, assim. Ele é meloso, ele é mais tranquilo, ele é calmo. A outra, ela parece um caminhão desgovernado. Assim, a gente brinca lá em casa que ela parece um caminhão desgovernado. De repente, onde ela passa, tá tudo bagunçado, ela é bem resolvida, ela faz, é o dela, ela
tá preocupada com ela. Mãe, eu tô com sono. Eu falo, vai deitar que eu vou fazer seu TT. Quando eu vejo, ela já tá dormindo sozinha. O outro não, se eu não for dormir até 2 horas da manhã, 2 horas da manhã ele tá lá me esperando. Ele quer ficar de grude. Ela não, ela é independente. Eles são... falando disso também, os filhos são criados da mesma forma, mas eles são completamente diferentes. É uma coisa impressionante. Você não sente que você é uma mãe diferente pra cada uma deles? Porque assim, eu tenho 2 filhas que são exatamente assim que você tá falando. Eu também. O menino é grudado, a menina é super independente. Sentimental, e a outra que é skatista. Né? Eu falo que as mães de meninos reclamam, né, na escola que tem que pôr joelheira nas calças dos meninos. Eu ponho joelheira na calça da minha menina. Eu não posso falar nada porque eu sou a do futebol, então... A Lulica joga futebol e handball, a minha filha. O meu menino detesta o futebol e é do videogame. Eu falo assim, engraçado, elas são criadas da mesma forma, elas têm os mesmos recursos, as mesmas oportunidades. E eu me relaciono de uma forma completamente diferente. Mas os filhos são o mesmo pai, a mesma mãe, personalidades diversas. Exato. Né? Eu falo, Dudu, mais introspectivo, Luli, mais extrovertida. Próprios. E acho que é legal, e você falou uma coisa legal, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua né? história. E é bacana que você deixa eles viverem a história deles, né? Você sonha com a Isabela? Sim, do seu sonho, quando você tá dormindo, você sonha com ela ou não? Olha, eu confesso que eu tenho sonhos com ela um pouco mais difíceis. No sentido de... Eu nunca tive um sonho tipo de um reencontro, um abraço, um aconchego assim. Eu sei que a minha hora vai chegar, mas ainda não tive esse sonho. Quando eu sonho com ela, eu tô passando por situações difíceis, dos quais eu preciso lutar para encontrar com ela. Eu nunca consigo chegar até ela. São sonhos mais desafiadores e aventureiros do que um sonho de acolhimento, de abraço e tal. Mas eu tenho fé que isso vai chegar. E resta todo dia para isso. Vai chegar, vai sim, com certeza, com certeza. Que história... Não, significativa, né? É incrível. lindo ouvir você falando, e eu acho que é lindo ver como você, tendo passado por uma tragédia, conseguiu ressignificar e reconstruir a sua vida de uma forma tão bonita, Carol. Parabéns, viu? Desculpa. Imagina. Se você me perguntar hoje como eu cheguei até aqui, se eu falar, nossa, eu fiz alguma coisa, não sei. Eu acho que as coisas na minha vida foram fluindo, foram acontecendo. Deus foi colocando todas essas coisas, as pessoas na minha vida. E eu cheguei a ser a pessoa que eu sou hoje. Mas se você me perguntar, volta lá e me conta toda essa trajetória, como você conseguiu, acho que eu não vou conseguir te contar. Mas eu acho que é merecimento, né? E, Carol, a importância da sua família e dos seus amigos em tudo isso que aconteceu. Foi o que fez a diferença. Foi o que fez a diferença em tudo. Eu acho que a minha estrutura familiar, o que o meu pai e a minha mãe fizeram por mim, a base que eles me deram de criação, de ser honesta, ter discernimento, enfim, uma estrutura sólida, sabe? Eu acho que fez muita diferença para enfrentar todas essas batalhas com dignidade, com honestidade, com seriedade, sem passar por cima de ninguém, sem, enfim, fazer nada fora do que deveria ser feito, e ter os meus amigos comigo nos momentos que eu mais precisei, esse aconchego. Quando tudo aconteceu, assim, eu não dormia no meu quarto, eu não voltei pro meu quarto, que era o quarto que eu dormia com ela. A gente fazia cafofo na sala da minha mãe, assim, era colchão pra tudo quanto é lado, todo mundo dormindo junto, deitado dormindo junto, as minhas amigas lá naquele momento. Então, esse contexto todo, não tenha dúvida que fez muita diferença também. E daqui pra frente, quais são os planos? Daqui pra frente, não sei. Eu vim conversando no carro sobre isso, quais eram os meus planos. Se eu tenho, eu acho que Deus, depois disso tudo, né, eu sabia que podia ter algum significado o documentário, mas também não saberia, não tinha noção da proporção que ele poderia tomar. É o mais assistido, não é? Um dos mais assistidos. Em língua estrangeira, foi em outro...
que seja em outras línguas, né? Não Foi seja um em dos inglês. Que não seja em português, em língua estrangeira mais assistido. Ele ficou aqui em primeiro lugar durante várias semanas. Então, assim, teve um número de visualizações muito grande no mundo. Enfim, eu não sei qual que é o propósito que Deus hoje tem pra mim, qual caminho seguir, o que eu devo seguir. Eu tô aí à disposição pros rumos que eles forem tomando. Eu não tenho nada programado, não dizer, nossa, semana que vem vou fazer isso, vou fazer aquilo, não tenho. Eu acho que as coisas estão acontecendo aos poucos na minha vida. E como vai ser a Carol velhinha? Ixi. Se eu for a versão da Dona Rosa. Não, Dona Rosa, gente, dá vontade de guardar já um vai estar potinho, bom demais. demais. Olha, se eu for mãe, 1/3 né? do que minha mãe é, eu já sou uma pessoa extremamente feliz. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Também de uma personalidade forte. Óbvio, a gente vai chegar lá numa versão 2.0, né? Bonitona. Vamos cuidar, né? Dona Rosa é Tamo aí na bonitona. luta. Mas eu acho que, eu quero ver meus filhos crescerem, meus netos. Espero estar aí para ver meus netos, né? A vida é tão difícil, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas essa é a minha vida, minha vontade, assim. Continuar nessa luta, falando que a minha voz ou que as minhas palavras possam chegar às pessoas que realmente precisem, que ouvir ou algo do tipo, se esse for o meu propósito. Enfim, é viver leve, que eu acho que é o melhor da vida. Eu acho que você é uma pessoa extremamente forte. E eu imagino que você fala, nem sempre eu me senti assim, mas acho que pra gente ver tudo que você enfrentou, Carol, de cabeça erguida, entendeu? Ali, eu vendo o documentário, no julgamento que você teve que dormir lá, acho que 2 dias. 4 dias. 4 dias. Olha, eu já tô tentando diminuir. Sozinha. Você teve que viver o luto, a dor, a perda de uma filha, uma imprensa em cima de você. Você é de uma fortaleza, um exemplo, eu acho que para nós mulheres, assim, quando a gente acha que tá sofrendo, tá sentindo dor, acho que a gente pensa, Carol foi forte. Acho que... E mesmo depois de tudo isso, ressignificar, né? E encontrar um caminho bacana. E sempre você tá falando com tranquilidade de tudo, né? Eu não vejo nenhum podcast, assisti vários, tá? TikTok, eu fiquei lá só. Os dedinhos ficaram cansados. Mandaram até ficar O feed quieto. infinito. O feed infinito, gostou, entendeu? passa pra Ficava frente, lá. gostou, fica. E o algoritmo, acho que ficou falando, ela tá interessada nesse assunto, então vamos mostrar. E sempre, eu não vi raiva, sabe? Eu vi amor, muito amor, transbordando em você. Eu realmente, eu sou uma pessoa... As pessoas falam, nossa, você parece ser tão calma. Não, eu não sou calma. Não sou uma pessoa 12/8 o tempo todo. É óbvio que enquanto a gente tá aqui, a gente tá nesse bate-papo, a gente tá numa conversa, não tem por que não ser 12/8, não tem como fluir, não tem... Mas assim, chegou uma fase da minha vida... A gente toma muita porrada, né? Seja na vida, seja no trabalho, seja na família, seja em diversos assuntos, seja no seu hall de amigos, enfim. Tudo isso vai fazendo você tomar uma porrada aqui, vamos pra cá. Então vai fazendo você chegar se tornar uma pessoa ou trazer daquilo a sua melhor versão hoje. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu quero me tornar daqui pra frente. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente explosiva, uma pessoa que falava, um senso de justiça muito grande. Eu tomei muita porrada no trabalho por esse senso de justiça, porque eu sou aquela assim, eu não desligo, eu não termino esse assunto Se eu não resolver. Enquanto a minha palavra não for a última e enquanto eu não provar que eu tenho razão. Isso me fez com que eu me prejudicasse durante muitas vezes. Realmente me prejudicasse profissionalmente, pessoalmente, de você achar que você tem que falar tudo que você tem que falar pra pessoa.
você ter que ser sincera demais. Então eu vi, acho que a maturidade, o tempo, a idade vai fazendo você fazer tudo isso. Então assim, talvez lutar pelo que eu achasse certo no trabalho o tempo todo não era o que esperavam de mim. Então assim, você parar, se centrar, pensar, tomar uma decisão fosse o melhor pra mim no momento. Então assim, na época eu não tinha esse discernimento. Então eu ia fazendo até que eu tomava um feedback negativo. Até que você toma outro. Falou, não é possível que só eu tô errada. E eu ficava indignada. E eu ficava, meu Deus, como pode isso comigo? E no seu hall de amizades, você fala uma coisa, você fala outra. Aí você tá na sua família. Então tudo isso vai fazendo você chegar num centro e falar, pô, então isso não vale a pena. Por que eu vou discutir com uma pessoa do qual não vou ter resultado? Por que eu vou bater de frente com uma coisa que também não vai gerar resultado? Então, assim, o meu objetivo hoje é o que vai mudar a minha vida? O que vai me fazer bem? Eu quero deitar no meu travesseiro e dormir tranquila. Eu não quero, vou brigar com alguém desnecessariamente pra eu falar, nossa, que merda que eu falei pra essa pessoa. E, nossa, ela ficou chateada, eu fiquei chateada, ninguém vai ficar feliz. E ninguém ganhou nada com isso. Ninguém ganhou nada. Só perdeu, só existiu perdedor. Mas fala, você então, quer assim, ter eu não razão. sou 12 por 8, não sou calma o tempo todo. Mas não sou... isso é algo que vem com a maturidade, Exatamente, né? então acho que a maturidade fez isso. Não, e tudo que você passou. Óbvio que você não é a médica hoje. De jeito Não. nenhum. Que você é médica de 10 anos atrás. De jeito nenhum, claro. Entendeu? Não. Então eu acho que todo mundo passa por isso. E se você não busca uma melhoria todos os dias, então algo de errado não tá certo. Eu acho que é exatamente essa sabedoria. Você olhar e falar assim, onde eu posso melhorar. Exato. Né? Aceitar as críticas. Meu marido fala, onde é que eu posso melhorar? Você nunca erra. E eu acho que eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. É. Né? Esse é o meu lema ultimamente. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? É isso. Onde eu acho que eu posso ter razão, de que realmente eu tenho que ir até o fim, eu vou ter razão, beleza, é um assunto. Mas eu quero escolher tomar... as brigas que precisa comprar, né? Mas, Carol, você Isso pensa... eu falo também pra Maria Fernanda. É. Tem a Mari que me ajuda em casa, ela fala assim, um mega de um calor, a menina quer ir de bota com meia de lã pra escola. Eu falo, Mari, qual que é a batalha que você quer enfrentar hoje? É a bota ou é outra? Então deixa ela de bota. Tá tudo bem, vai sentir calor, depois não vai querer mais. Exato, tá com o pé lá todo danado, de suor. Amanhã vai de chinelo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é essa batalha que eu quero enfrentar hoje, entendeu? Então vamos pra próxima batalha. É isso. E a gente, dia após dia, vai se tornando uma pessoa melhor, é como você falou mesmo. Tomara que eu esteja no rumo A certo. gente tá na evolução, a gente tá evoluindo. Mas a gente não acerta Né? sempre. Por mais que a gente tente fazer as coisas Ninguém, tentando né? acertar, a gente erra, volta, dois passos. Mas faz parte, sucessivamente. todo mundo tá nessa evolução. Não, tá tudo Exato, perfeito. essa é a minha busca. Então vamos ser felizes, não vamos ter razão. Mas o senso de justiça que você fala, né? Eu acho que talvez você busque isso muito, pensando, né, na parte... Você teve que buscar isso, né? Você teve que buscar justiça. Então eu acho que isso você levou pro seu trabalho, você levou pra sua vida de uma maneira geral. E hoje você tem a maturidade, tem certas coisas que tudo bem, eu posso buscar justiça. Outras Não valem Exato. não valem a pena, Exato. né? Mas eu era justiceira, assim, acho que nível muito grande. Modo hard. Mas- Mordo raro. Mas explica, não é possível. Explica, você teve que buscar justiça. Mas eu acho que até antes disso, eu sempre fui muito briguenta, mais agressiva, assim, nesse sentido. Que eu acho que foi o que eu cheguei à conclusão de que não me levou a lugar nenhum, não valia a pena, só tive ônus, e então vamos tentar mudar, né? Amadureceu e vamos selecionar. Não, que eu seja perfeita, a gente tá longe de mim ser perfeita. Eu erro, eu falho, eu falho como mulher, eu falho como mãe, e tá tudo bem. Ultimamente eu tô assim, tá tudo bem se eu errar e se eu falhar. Não, tem Vou paciente tentar que fala de pra novo. mim, doutora Mônica, você trabalha tanto, como você equilibra todos esses pratinhos? Eu falo, não equilibro. Não, de vez Cai em um quando monte no chão, cai um monte no chão, cai, eu vou lá, desequilibra. Uma pessoa que tá me seguindo taquinhos. falando assim, nossa, como você consegue fazer todas essas coisas, o casamento, filhos, você foi até pra Salvador. Eu falei, quem disse que eu consigo fazer tudo? Quem disse que eu dou conta? Eu não sou Por exemplo, perfeita. hoje mesmo eu não dei conta dos meus filhos, eles estão... Cai um pratinho, você vai lá, cata os caquinhos, remenda e vamos girar de novo. Assim, óbvio que tem uma fase da sua vida que você tem você quer realmente abraçar o mundo. Sim. E você tem mais dificuldade em não assumir que um prato possa cair no chão. Então, assim, você acaba fazendo tudo de uma forma ruim, tudo de uma forma
que você não consegue controlar tudo, nenhum sai bom, mas aí em uma fase da sua vida isso tá bom. Depois você fala, não, Mas, não Carol, era assim. eu aprendi que não dá pra ser 10 em tudo. Não dá, eu já falei isso N vezes aqui, falei no meu Insta também. Mas depois que eu descobri que a gente ser 8 já é ser acima da média. Tá tudo bem. Eu falava pra minha Entendeu? mãe Tá que eu tudo tirava a ótimo. média. Ela falou, você não tem que tirar a média. Eu falei, mãe, mas a média passa de ano. Por que eu preciso tirar acima da média? A média já passa de ano. É isso certo, não precisa ser 10. Exato. Ser 7, 8 tá perfeito. E, Carol, tem alguma mensagem que você quer deixar? Que você gostaria que as pessoas te ouvissem? Alguma coisa que você queira falar? É o seu momento. Enfim, eu acho que tem tantas coisas que a gente pode falar, tantas mensagens que eu gostaria de deixar, que eu penso todos os dias e que, assim, pode ser que agora eu esqueça. Mas eu acho que o mais importante, assim, as pessoas respeitarem o seu momento, respeitarem o momento em que você está passando, se você está passando por uma situação difícil, que você se respeite, se entenda, se encontre, se ressignifique, para que só você pode fazer por você. Por mais que você tenha uma rede de apoio,